desejar as boas-vindas a todos vocês, em especial a todas vocês que estão nos acompanhando hoje, um mês especial para o Mulher Pode. Mas, mais especial ainda, é um movimento que o Mulher Pode tem feito para a nossa NWDV. Esse podcast ele é focado no fortalecimento para iniciativas de diversidade, inclusão, em especial pensando no gênero para as mulheres. Então, eu quero falar que nós selecionamos um hall de mulheres maravilhosas, extraordinárias, e que vão compartilhar com vocês um pouco das suas experiências no mercado de trabalho, das suas percepções, perspectivas e do que elas observam para que possa inspirar você. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre diversidade e inclusão no ambiente corporativo. E eu chamei aqui duas pessoas que eu admiro muito, como profissionais e também no âmbito pessoal. Temos aqui Faida Bello, minha amiga querida, advogada, criminalista focada em violência de gênero e também em direito antidiscriminatório. E é uma das mulheres que já trabalhei com a sua consultoria e que eu gosto muito de escutar, porque o teu olhar e a tua linguagem é uma linguagem que você aí de casa precisa escutar. Precisa ali sensibilizar os ouvidos, porque é muito importante. E também Fiamma Zarif, que está hoje à frente da diretoria-geral da América do Sul, na Airbnb, e com muito orgulho eu acompanho a tua trajetória, que é uma trajetória inspiradora, passando por várias empresas e deixando um verdadeiro legado. Acho que esse é um grande diferencial, Fiamma, quando a gente fala da liderança feminina, porque traz com características muito importantes. E a Fiamma, ela tem um time que reconhece muito isso, e se alguém quiser pesquisa sobre a Fiamma, que vocês vão ver o legado que a Fiamma deixa por onde ela passa. Então, quero boas-vindas a vocês, meus amigos. Obrigada por terem aceito o convite. Mas para começar aqui hoje, até porque a gente está falando num mês tão especial, e é um mês que eu fico feliz que hoje a gente tem podcasts e tem vários movimentos que fortalecem esse mês. O mês da mulher, há alguns anos, ele era tido como um mês focado em entregar flores e chocolates. E que as pessoas, por muito tempo, demoraram para entender a importância da comemoração e as pautas que deveriam ser trazidas nesse mês. Então, é com muita felicidade que a gente faz aqui um podcast voltado para insights, para fortalecer essa mulher no mercado de trabalho, que é onde elas mais precisam. Afinal, hoje no Brasil, a gente tem muitas mulheres que são líderes dos seus lares, que são provedoras, e isso está ali nos números do IBGE. O último IBGE deu quase 50% de mulheres que são provedoras dos seus lares. Isso é muito relevante. Mas, falando sobre o nosso tema, diversidade, pensando num foco de raça também, times mais diversos, e aí tem as pesquisas do McKinsey que vocês acompanham e bebem dessas fontes também, falam que mais de 25% das organizações, mais de 35% das organizações que na sua autoliderança têm diversidade de gênero e diversidade étnico-racial, elas aumentam o seu número de produtividade e rentabilidade. E que quando a gente traz isso para os conselhos, que ainda é um espaço muito fechado, a gente também tem um aumento de 25% para as empresas que têm nos seus conselhos diversidade de gênero e diversidade étnico-racial. E quando a gente fala dessa percepção, a gente sai do momento de liderança e traz para os colaboradores que recebem todos os impactos dessas políticas que são pensadas por essa autoliderança, a gente chega ali no número de 80%, e isso já é uma pesquisa da Deloitte, que traz 80% dos colaboradores que dizem olhar para o que a empresa faz em relação à diversidade e inclusão. Quais são as políticas e práticas e que, para eles, principalmente então na geração Millennials e geração Z, esses movimentos são importantes. Então, com todos esses números, eu vou convidar essas duas feras para fazer um bate-papo super interessante. Eu quero primeiro que vocês se apresentem. Vamos começar? Vamos começar com o Fiamma? Vamos lá, primeiro prazer estar aqui com você, super obrigada pelo convite, conheci a Faida pessoalmente, também viajou para estar até aqui, porque eu acho que é uma responsabilidade quase moral que a gente tem, né, de participar dessas iniciativas para amplificar, né, esse tema que é tão relevante para o mundo do empreendedorismo, dos negócios,
Mas me apresentando muito rapidamente, já são muitos anos, né? Mas vou tentar fazer muito, muito rápido a apresentação. Mas eu sou a Fiamma, eu sou, antes do meu crachá corporativo, eu sou casada, eu sou mãe de 2 filhos, eu tenho uma filha de 20 anos e um filho de 13 anos, sou formada em publicidade e propaganda, em relações públicas, depois fiz pós-graduação em marketing, comecei minha carreira na área de petróleo, depois migrei para setor financeiro, fiz 12 anos em telecomunicações, né, uma longa carreira aí dentro de operadoras de telefonia móvel. Em 2015, eu me juntei ao Twitter, que é uma empresa que tinha tem uma agenda forte de diversidade, ou tinha, não estou mais lá para ver, mas uma agenda forte de diversidade e inclusão. E em 2023, eu tive a honra de me juntar ao Airbnb, né, para liderar a empresa aqui na América Latina. E também sou conselheira de 2 empresas públicas aqui no Brasil, também na área de tecnologia, onde eu concordo com você, a gente tem que ter esse assento, né? Tem que ter esse lugar na mesa para a gente poder trazer essas perspectivas e essas abordagens que só as mulheres conseguem trazer. Mas um prazer estar aqui com a Faida e estar aqui com você. Maravilhosa, Faida. Uau! Uau, né? Eu falo, ai meu Deus! Eu tava quase pegando uma caneta, deixa eu anotar aqui tudo. Gente, porque vocês são quase 100 quero anos. depois. São 100 anos. Eu estou muito alegre por estar aqui mais uma vez, Anne, uma amiga que eu amo, respeito, admiro e aprendo muito. Fiamma, que honra poder estar na mesma mesa que você. Toda minha. Para quem não me conhece, eu sou Faida Bello, sou advogada, criminalista, que trabalha crimes de gênero, sou autora, escritora, consultora, rodo o Brasil em empresas e marcas resolvendo problemas de gênero e raça. Então, uma honra muito grande poder estar aqui para pautar esse tema que muita gente acha que é caro, quando, na verdade, a gente fala em lucro. Não é só em amor. Resultado. A gente fala em resultado humano e prático. É isso. É isso mesmo. E vocês já entenderam o time que a gente tem aqui hoje. Que time, gente. Eu tô muito Que feliz. potência, Que hein? potências. Então, até pensando, eu faço muito essa reflexão, porque às vezes a gente ainda escuta que esse nosso discurso em relação ao fortalecimento da mulher não seria algo tão real, que isso não seria necessário levantar esse discurso, não seria necessário levantar essas falas. E eu sempre me pergunto, eu falo, mas será que essa mulher ou essa pessoa faltou sensibilidade de perceber o seu entorno? Porque eu ainda hoje tenho os meus desafios de posicionamento por conta de gênero. Mas e aí eu imagino, Faida, que para você ainda tem os outros 2 marcadores. A gente fala de gênero, fala de raça. Então, como que a gente entende isso, né, como uma questão interseccional? E eu queria que vocês compartilhassem um pouco se chegou a ser, durante a trajetória de vocês, teve alguma... o que marcou durante a trajetória de vocês em relação à diversidade? Vocês chegaram a notar alguma restrição? Isso chegou a ser um obstáculo? Começar então, Faida. É interessante porque a minha mãe era muito progressista para a época dela, né? Fui criada por uma professora que era muito independente, ela tinha muito orgulho de falar que ela que tinha comprado o vestido de noiva dela, ela que tinha comprado o carro dela com o dinheiro dela. E ela nunca deixou claro para mim que eu sofreria qualquer tipo de dificuldade pelo fato de eu ser mulher no mercado de trabalho, na minha profissão, na minha carreira. Isso me deu um ponto cego que me ajudou bastante no início, porque às vezes a ignorância é uma bênção, né? Você vai vendo coisas, mas você fala, não é comigo, e eu fui. Mas é claro que em determinado momento da minha carreira, do meu amadurecimento, eu comecei a ver mulheres indo embora, né? Largando os seus sonhos ali na média gerência, quando você vai escolhendo ser mãe ou perseguir a sua carreira, então largando os sonhos, largando a carreira, e aí eu fui começando a acordar o que estava acontecendo ali, né? E aí a gente vê as microagressões, as grandes agressões, as diferenças salariais, as diferenças de tratamento, né? As diferenças em critérios de promoção, e aquilo me acendeu um alerta. É por isso, né, que essas coisas estão acontecendo. E aí, a partir dali, eu vi a importância de como é que eu me defendia, né? Como é que eu me defendia disso? Eu tive que criar uma
uma casca, assim, uma autoestima muito grande, um autoconhecimento para saber pontos fortes e fracos, uma autocompaixão, porque a gente é muito pouco generosa com a gente, né? A gente é muito cruel, assim, tenho uma autocrítica muito forte. Isso tudo foi começando a se revelar, e eu tive que criar essas camadas de proteção para poder evoluir, para não estar, né, nesse grupo de mulheres que, infelizmente, por causa desse ambiente tão adverso e pouco saudável, acabou desistindo, né, da vida corporativa. Vejo uma evolução da década de 90, quando eu comecei a trabalhar, quando nem se falava, né, nisso, a gente não abordava, era tido todas essas microagressões, as interrupções, eram tidas como manifestações culturais naturais, né, do meio de trabalho. Então, eu vejo com otimismo cauteloso onde a gente chegou, mas ele cauteloso porque se a gente parar, regride. É o que você falou. Eu ainda tenho pessoas que falam, mas por que você fala tanto sobre esse assunto? Fala que não pode parar de falar, ainda tem muita gente que não sabe, ainda tem muita gente que não pratica. Então, ainda é um exercício muito, muito importante para a gente. E eu não sei vocês, mas eu sinto que que vivemos realidades diferentes, dependendo do segmento que atuamos, da localização que nós estamos. Eu sinto um pouco de diferença. E eu viajo muito, nós temos escritório no país todo. Dependendo do local onde eu estou, eu sinto mais resistência à minha voz. Você chega a sentir isso, Faida? E aí, pensando, né, até no olhar interseccional? Então, muito. Eu falo, só que eu falo que eu sou uma máquina, né? Que quando eu olho um muro, eu falo, que muro? É a escada. Então, eu sou uma mulher que advoga para mulheres. Eu trabalho gênero. Só que, no Brasil, a pauta gênero, nas grandes mesas, sempre foram ocupadas por mulheres brancas hétero cis. Verdade. Sempre reservaram à mulher negra a pauta raça. E quando ela reloca o conhecimento técnico dela para um outro espaço, ela é excluída. Então, eu entendo que hoje, as mesas que eu ocupo, os espaços que eu ocupo, como uma mulher que tem um conhecimento técnico, escreve livro sobre gênero, é um avanço não apenas para a Faida, mas para as outras Faidas que ainda vão vir. Ainda mais por quê? Porque se eu olho dados, as mulheres que mais morrem no Brasil, que são mais violentadas, abusadas, são mulheres negras. As mulheres, em geral, ganham 28% ainda hoje a menos que os homens. Mas quando eu recorto isso para a mulher negra, eu vou para 48% a menos. Recorto ainda mais para a mulher com deficiência, eu vou para mais 24%. Recorto para a mulher trans, essa sequer um emprego registrado arruma. Então, ter uma mulher negra em uma mesa que pauta gênero, ela leva consigo o recorte racial. Para que a gente paute uma equidade de verdade, que não atinja apenas algumas mulheres, mas todas elas. Sim, total. E a gente tem uma questão que eu vou compartilhar aqui, talvez a Fiamma não saiba disso, mas uma questão no mundo jurídico, no qual participamos, estamos inseridas, é que por muito tempo, quando você pensava na figura, pensava num advogado, você não pensava na advogada, você não pensava numa mulher, era sempre um homem branco, né, de meia idade, branco, hétero. Quando a gente fala hoje, eu percebo um movimento muito grande, mas foi um movimento que foi buscado, foi caçado esse movimento. Nós tivemos que usar de ferramentas para que esse espaço pudesse acontecer. Mesmo nós somos a maioria no país, existem mais advogadas inscritas na Ordem dos Advogados do Brasil do que advogados homens. Então, mesmo com essa relevância,
de inscrições, somos a maioria, mas não ocupávamos espaços de maioria. E principalmente as advogadas negras. Quando Total. Você ainda coloca esse recorte, eu vou dizer, porque eu tive a grande felicidade de fazer no Twitter, né, uma grande amizade, assim, são aquelas amizades que você faz na vida adulta, amizade de criança que você faz, né, na vida adulta. Ela era vice-presidente do Twitter na área de legal, e tem uma história que mostra exatamente esse cenário que vocês estão descrevendo aqui, da gente entrar numa reunião, eu e ela, e as pessoas já estavam dentro da reunião, não vou citar empresas nem nada, mas quando ela entrou, com toda a autoridade que ela tem, depois ela, inclusive, liderou globalmente o Twitter, a pessoa perguntou, eu fiz a apresentação, a doutora, e a pessoa, um homem branco, perguntou, nossa, mas eu estava esperando uma pessoa totalmente diferente. Aí ela, o que você estava esperando? Não, porque as advogadas, né, geralmente são assim loiras, né, e entram com o cabelo preso, um coque. Aquilo, eu vivi tanto essa situação com ela, que era uma coisa que, né, que para mim parou, toda a reunião parou, porque quem tinha um mínimo de conhecimento, de leitura do entorno, de estar ligado no que está acontecendo, aquilo não podia tá sendo falado. Então, por isso que a gente tem que estar aqui repetindo o tempo inteiro isso. Engraçado que ele estava numa zona de conforto para falar isso. Total. Pra e assim, ela opinião. Com toda com a autoridade, aí ela, não, mas sou eu a advogada, e nós vamos aqui liderar a reunião, e aquilo, e com muita, né? E isso, quando eu ouço esse relato, ele endossa o que eu sempre digo quando eu falo sobre racismo. Não esqueçam, vamos ter que aumentar. Não estou falando sobre crime. Eu falo sobre empresas plurais e diversas. Porque quando eu ver em todos os espaços homens e mulheres, brancos e negros, eu não vou ter espanto em dizer, ela é doutora? Não, eu normalizo. Normaliza, não pode. Então, esse papo aqui é muito relevante, porque a gente fala sobre criar remédios para que a gente possa ter um Brasil que respeite o outro, para que a gente possa ter espaços equânimes e espaços realmente onde todos possam entrar com segurança. Normalizar as presenças. Normalizar as presenças. No escritório, nós temos 70% do nosso quadro de profissionais na comunidade são mulheres. Nesse quadro, mais de 50% dessas mulheres estão na posição de liderança. Dentro dessas 50 mulheres, não dessas 50, mas dessa comunidade, nós temos 42% de pessoas que se autodeclaram não brancas. Então, são dados relevantes e que se aproximam de uma realidade brasileira, né? Pensando ali nas nossas questões. Mas, ainda assim, a gente ainda tem que adotar políticas dentro da empresa para quando acontecem situações discriminatórias até com fornecedores. Então, como que a empresa lida com isso quando ela escuta ou quando acontece alguma coisa, para blindar e para preparar os nossos colaboradores, os nossos profissionais, para não passarem, para estarem preparados para uma resposta imediata, para uma ação imediata visando a proteção desse profissional. E esses treinamentos que a gente chama de unconscious bias, né? Eles aconteciam muito no Twitter, porque esse comentário foi de uma pessoa externa, e agora no Airbnb, são mandatórios de você entender como é que você, numa situação como essa, como é que você reage, porque a pessoa, ela fica que é a pessoa agredida, às vezes ela pega muito, quando é uma pessoa muito madura, ela já sabe o que ela vai falar e como se portar, mas como é que você intercede, como é que você interfere, como é que você defende. Isso é muito importante, porque aí é o aliado, né? Aí é esse comprometimento mútuo que a gente tem, de ajudar uma pessoa, de puxar todo mundo. Então, isso é treinamento, né? Treinamento, conscientização. Esse último mês de dezembro, eu fui à Zamp, que é quem
olha o Burger King no Brasil, né? Para explicar isso. O que cada um faz aqui? Vamos lá, o que é, por que é relevante, o que o RH faz, o que o ouvidor vai fazer, o que o time de baixo vai fazer, o que o chão vai realizar. Qual é o papel de cada ator naquela empresa para ajudar uma vítima de um assédio, uma mulher que está sendo violentada em casa, como eu tenho que abrir o olhar para ver que, às vezes, essa mulher que fica muito no WhatsApp possa ser um marido que é abusivo e que fica ali o dia inteiro. Então, foi um dia inteiro de workshop para poder explicar ao time o que cada um ali tinha que realizar. Porque, assim... E aguçar esse olhar, exatamente, né, aguçar. Porque é muito legal eu entrar em uma sala e dizer termos técnicos, históricos, mas isso não resolve o problema. Mas isso não resolve o problema. Tá, mas e aí? O que eu vou fazer agora? Vamos para a prática, né? Vamos para a prática. Então, e isso é sobre um outro prisma que eu falo sempre em empresas. Se você tem um time seguro, se você tem um time saudável, você tem um time que produz mais, gera melhores resultados e, de quebra, você está ajudando a ter um Brasil mais equânime, mais justo e que respeite, de fato, todas as pessoas. Concordo. A gente ainda fala, e eu quero até pegar um pouco da experiência de vocês, porque isso eu observei no lidar. Nós temos a facilidade de ter troca com outros executivos de outras empresas e de entender que a diversidade às vezes está presente, mas a inclusão não. E entendendo isso, esses treinamentos são super importantes. Tem algum fato que chama a atenção de vocês para que vocês conseguem compartilhar aqui com a gente? Em termos de ter essa... De inclusão ou de facilitar, como que facilitou essa inclusão dentro das empresas? Que você passou? Eu acho que é muito em cima dessa conscientização. E eu vou citar um outro exemplo dentro da questão racial, porque era e é muito forte, graças a Deus, dentro das empresas que, pelo menos as duas últimas que eu trabalhei. A gente estava numa reunião de uma empresa de bens de consumo e estava sendo apresentada uma campanha super importante para o lançamento de um shampoo para cabelos crespos, né? Então, eles estavam montando o conceito da campanha. Eu estava com a minha equipe, que era composta, né, de pessoas negras também, óbvio, porque o consumidor hoje ele é diverso, né? E a gente eu tento sempre espelhar na minha força de trabalho, né? Homens, mulheres, pessoas jovens, pessoas mais velhas, né? E das diferentes raças. E eu me lembro que uma menina, ela era uma estagiária, ela levantou a mão e falou assim: olha, eu sou uma mulher negra e esse comercial de maneira nenhuma fala comigo, ele não dialoga comigo. Era uma sala bastante cheia, assim, tinham várias plataformas, várias agências, e este levantar de mão e essa coragem de ser vocal naquele momento também todo o histórico, né? Mas é também o treinamento, é o ambiente onde ela estava, porque ela se sentiu segura para fazer aquela observação. Eu estava lá com ela, sabia que ela não ia ser repreendida depois. Como é que você faz um negócio desse? E essa intervenção, essa interação dela, essa participação dela ali fez com que a agência e o cliente revisitassem a campanha. Então, se não tivesse ninguém ali, você não fosse, vamos. E aí depois você tem um problema reputacional, você tem crises seríssimas que envolvem um filme que vai para o ar, sem que as pessoas os personagens, o que você está falando ali, tenha sido validado pelo target, né? Para quem vai assistir. Então, esse para mim foi um exemplo assim, muito poderoso de como é que esses treinamentos, e que são recorrentes, tá? Não é uma vez só, não. É todo quarto que você tem que fazer para lembrar dos seus vieses inconscientes. Como eu também já cheguei numa reunião, num jornal, e aí a assistente da pessoa que eu ia conversar me recebeu, falou: que bom, né? Quem é você? Eu me apresentei, aí ela:
mas e o country manager vai chegar, o presidente vai chegar que horas? Ele já está vindo? Eu falei, não, sou eu. Porque na cabeça dela não podia ter uma mulher naquela posição, porque são coisas que estão lá dentro, né, dos nossos... E são vieses inconscientes que saem nesses comentários, que eu acho que nós todos aqui somos passíveis de fazer, mas tem que educar, tem que ficar batendo na tecla. Eu, ouvindo você, eu trago alguns recortes disso, né? Quando eu escuto que uma mulher olhou um vídeo e disse, olha, ele não me representa. É um recorte relevante porque não basta falar que eu tenho uma empresa plural sem dar voz a essa pluralidade. E, por um outro lado, quando eu falo em inclusão, porque, assim, uma coisa é ter a pluralidade. Ok, eu coloquei as mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTs, pessoas com deficiência, indígenas. Mas quando eu falo em inclusão, é dar a esses corpos a mesma chance de avanço que os outros têm. Assento na mesa. Exato, né? E voz ativa. E voz ativa, levantar a mão e poder falar. Não é apenas sobre colocar uma imagem linda na foto. É sobre realmente dar a esses corpos a chance de ser e ver que são iguais. Isso, e acho que isso é o treinamento, a conscientização e a criação de um ambiente seguro para as pessoas fazerem isso, porque senão não fazem, só vão estar sentadas. Né? Exato. Sabe que eu até faço uma reflexão da importância dessa liderança, obviamente, de estar treinada e sensibilizada. E aí eu vou compartilhar uma história minha com vocês. Aconteceu em casa mesmo, nós estávamos recebendo um grupo de outros empresários, e as falas eram sempre direcionadas ao meu marido, ao Nelson. E constantemente direcionadas ao Nelson. O Nelson olhou ali, olhou para mim. E eu tentava falar, porque o assunto era meu. E a gente percebia, e eu falava, eu estou passando por isso em casa? Esse tipo de resistência em casa? E aí chegou uma hora que o meu marido não aguentou mais e falou, gente, o negócio é o seguinte, eu não entendo nada disso, quem entende é a minha mulher, quem vai falar é ela. Começa. Eu amo Nelson. Não, e é ótimo quando eles já ficam treinados, né? Exato. Assim... E assim, a importância da gente ter uma liderança sensível, engajada e que fortaleça. A gente tem que ter apoiadores. Exatamente, tem que ter os aliados. Né? Tem que ter os aliados à causa, as pessoas sensíveis à causa. E eu me considero, eu acho que isso é uma das quase obrigações que eu vejo onde eu posso sensibilizar mais dentro dos ambientes que eu ainda vejo alguma resistência. Como que a gente vai sensibilizando? Como que a gente vai deixando uma escuta mais sensível para que eles percebam e eles falem e tomem posição e postura sem ninguém precisar falar que eles têm que fazer, eles ou até elas, ou quem estiver nessa posição. Uma vez eu estava conversando com a Andréa Cruz, consultora de RH, mentora de carreiras. Andréa Cruz falou assim para mim, Anne, todo mundo tem o poder da caneta. Isso ficou marcado para mim para sempre. O poder da caneta é o poder de influenciar, independente no lugar que você está, na comunidade que você está, no espaço que você está, você tem o poder de influenciar e de usar sua voz. Obviamente, quando você está em lugares seguros. Então, a sua caneta funciona onde você está sentindo segurança. Então, eu fico feliz quando a tua colaboradora pode falar. Ela estava ali vivendo um ambiente seguro. Sabia que não ia ser repreendida, sabia que ela teria segurança para falar, né, para fazer aquele comentário. E acho que outra coisa que ajuda muito nas empresas também, porque nem sempre você consegue enxergar as nuances, o que está acontecendo em todos os cantos da empresa, são os grupos de afinidade. Né? São os grupos que se reúnem, porque ali eles têm um ambiente ainda mais seguro e mais protegido, e quando você tem um canal deles com a liderança, eles me traziam muitas coisas, eram alguns comentários, eram algumas práticas que eles tinham segurança de trazer num grupo menor, e que a partir dali a gente criava políticas, criava as práticas para a gente poder, né, minimizar e endereçar algumas questões que surgem nesses grupos, né? Sejam de grupos de mulheres, de LGBTQ, de pessoas negras, né? A gente tinha nossos Blackbirds, a gente tinha o Open, né? Hoje a gente tem no Airbnb os mesmos grupos, então são grupos também que são muito importantes para sinalizarem algumas perspectivas que a gente às vezes não pega de onde a gente está sentado, entendeu? E aí vem mais assim, bottom-up.
Maravilhoso. E acho que o que dá muito suporte para as empresas, principalmente quando a gente fala da equipe que lida direto com a gente, está ali no nosso dia a dia, é até mais tranquilo. Mas e aí, quando a gente vai cascateando e vai ficando um pouco mais distante do que a gente pode observar, acho que é um pouco da nossa preocupação. E os canais de denúncia, além dos treinamentos, são outro suporte que protegem essas relações no ambiente de trabalho. Vocês concordam? Gente, esse ponto é o ponto alto para mim. É o ponto alto, porque eu falo, é o ponto alto para mim. Por quê? Porque, assim, é muito bonito eu realizar curso. É muito lindo eu falar que vou ter um ambiente plural. E se esse corpo for violentado? Eu rodo muitas empresas. Muitas delas não sabem o que fazer. Por quê? Porque não tem um número, um e-mail, um site, alguma coisa, um aporte para que essa vítima relate um fato. Ou, às vezes, tem o canal, mas não tem o trâmite para que apure a denúncia. Então, ou seja, acaba que essa vítima fica sem resposta. E estar sem resposta pode ter problemas muito graves para essa empresa. Então, eu penso em ter, obviamente, um ambiente plural, ok. Eu penso em explicar sobre temas relevantes a esses corpos, ok. Mas, caso eles sejam violentados, eu preciso ter igualmente um trâmite que apure e dê respostas, não apenas a essa vítima, mas para que outros ali vejam que o negócio é sério, que tem resposta, e, por um outro lado, evite com que a imagem da empresa fique suja, rasgada e multada. Total, total. A gente tem um caminho, principalmente quando a gente fala dos canais, tem um caminho, obviamente, de apuração, de verificação, e tem os protocolos internos. Então, você tem realmente um prazo que tem que ser válido. A gente conversa muito internamente que esses prazos eles têm cada vez serem mais apertados para que chegue-se a alguma conclusão. Sim. A gente não pode ter essa demora, mas é muito importante que esse canal tenha validade, tenha legitimidade, tenha credibilidade, que ele exista e tenha credibilidade, que sejam fluxos estruturados. A gente tem empresas multinacionais, a gente tem uma estrutura de governança diferenciada. São muito comuns e muito bem estruturados. Muito bem estruturados. Mas quando a gente traz para empresas de médio e pequeno porte, a gente já tem estruturas completamente diferentes. Então, eu sei que eu tenho que fazer, mas não sei como vou fazer, e vou fazer daquele... Então, você fica ali um pouco numa situação... de uma informalidade que é perigosa, até para quem está denunciando, né? Porque pode sofrer retaliação. Vai sofrer retaliação se você não tiver uma estrutura para proteger. Você tem que saber, assim, nas multinacionais, se alguém me traz um problema, eu pergunto, me traz uma questão séria. Falei, você vai denunciar, porque se ela não for, eu tenho obrigação eu não posso ter consciência do que aconteceu e não levar. Então, tem de novo, treinamento para usar os canais para também não virar lá um depósito de coisa maluca que não tem nada a ver, mas de você saber, de você ter essa apuração, de você envolver várias pessoas para ouvir diferentes perspectivas, então várias pessoas são ouvidas nesse processo. Eu acho que essa é uma prática importante para outras empresas, né? Para empresas menores, para a gente não ter esses canais informais. Os canais informais eles podem trazer muito dano, né? Dano para a pessoa envolvida, dano para a empresa. Eu defendo a ouvidoria externa. Tá. Eu defendo externa. Em todas as empresas. É melhor. Se você não tem estrutura interna sólida, faz externo. Indo para o assédio, a gente parte de uma hierarquia. Então, precisa ser externo para que haja um inquérito interno ali sóbrio, límpido e com resultado justo para ambas as partes. Então, a gente precisa que haja todo esse trâmite.
pluralidade interna, a gente educa e a gente pune quem não quer aprender. Maravilhoso. É isso mesmo. E pensando aqui em o que vocês acham ainda que funciona como políticas, o que você observa ao longo dessa tua jornada e até dentro de todas essas empresas que você esteve, o que você acha das políticas que foram implementadas? O que você vislumbra? O que você acha de iniciativas que ainda precisam ser mais fortalecidas ou do que já foi que funcionou muito? Compartilha algumas com a gente, porque eu tenho certeza que tem um monte de gente com caderno na mão. Eu vou falar, na verdade, não só das práticas, mas também acho que é um passo a passo. Eu não estou dizendo que é uma receita, porque acho que cada empresa, né, tem as suas nuances, são segmentos diferentes, como você falou. Mas a primeira coisa, para você poder implementar um programa de diversidade e inclusão que seja efetivo, a primeira coisa ele começa na liderança. Diversidade e inclusão não pode ser puxadinho. Bota uma pessoa ali, olha, olha, a pessoa de diversidade e inclusão está numa mesa ali, sentada, qualquer coisa, você vai lá. Se isso não vem da liderança, cascateando, né, para todos os segmentos, para todas as camadas da empresa, com diretriz e meta clara, é a receita para o fracasso. Então, essa é a primeira coisa. Feito isso, você precisa criar políticas e práticas. E aí você tem práticas de remuneração, práticas de promoção. Como é que essa empresa vai promover essas pessoas de forma que todas, né, elas tenham, independente que elas vão pelo conhecimento técnico, pelos resultados que elas deram, que a gente não tenha nenhum tipo de parcialidade nesse julgamento. Isso é só com políticas e práticas de remuneração, de treinamento, desenvolvimento de carreira. Aí você cria essas políticas para proteger, né, as diretrizes para a gente poder alcançar as metas. O terceiro que eu mencionaria é o treinamento, porque as pessoas precisam entender essas políticas, essas práticas e os benefícios. Por que tem, né? Assim, não. Se não fizer sentido, não tem adesão, não tem adesão. O porquê, né? O why. Por que a gente está fazendo isso? O que eu ganho com isso? O que a empresa ganha com isso? Quais são os resultados? Aí o quarto, eu diria que seria a gente começar também, aí tem a parte dos grupos de afinidade e das mentorias, porque eu acho que ajuda muito a trazer coisas que não vão estar nas práticas e nas políticas, e vão virar práticas e políticas, porque esses grupos vão trazer alguns comportamentos que talvez não estejam, né, contemplados nessas primeiras políticas e práticas que a gente desenhou, e por fim, monitoramento constante, adaptação do que não está dando certo e transparência na divulgação dos resultados, porque também não adianta lá, não, olha, temos as métricas, temos que chegar a 50% de mulheres na liderança, mas ninguém nunca fala sobre isso, ninguém fala no final do ano onde é que a gente está, o que a gente errou porque a gente está com 30%. Então, eu acho que esse pelo menos são os steps, né, assim, os passos que eu vi dando certo, né, combinei aqui com várias empresas que eu passei, eu acho que tem uma chance de ter uma implementação mais efetiva se a gente seguir essa receita. Eu só iria incluir o censo interno. Sim. Um censo, eu mapa, falo, né? Uma fotografia. Eu gosto muito de falar em dados e evidências. Onde estamos, né? onde dados estamos, e evidências. Né? O que somos, quantos somos, de mulheres, de homens, onde estamos. E aí, com o censo, eu tenho um mapa de onde eu tenho que arrumar as coisas. Perfeito. Avaliação. A nossa governança é uma governança que está amadurecendo e o censo é realizado a cada 2 anos. Até para que dê tempo para que todas as políticas e práticas sejam implementadas e a gente consiga colher esse resultado. Tem que ter um retrato inicial. Olha, ela já realiza o censo. Olha isso! Porque para você criar as metas, você tem que ter o retrato atual. Né? Então, eu tenho que chegar aqui, né, nesse item. Então, certíssimo, faz. E muito bem. E Faida, sabe que eu vi um movimento há alguns anos de escritórios de advocacia de grandes bancas relatando que eles tinham 1% de profissionais e advogados negros no seu quadro societário. Seu quadro não só de societário, mas no quadro de advogados. E mais para frente eu vi, né, um movimento deles poderem aumentar esses números. Não sei se eles chegaram a 20%, eu confesso que eu não estou com esse número na cabeça. Mas você tem sido uma referência, você sabe disso, para outras Faidas. Como que você observa esse teu legado, principalmente pensando nesse mundo jurídico, que era o mundo, a gente tem ali as políticas da OAB de cotas, isso foi recente, para que mulheres estivessem no quadro das chapas da Ordem dos Advogados. E pensando também que
que recentemente, esse foi as últimas eleições, foi o primeiro ano, né? São os primeiros anos, o primeiro mandato que temos profissionais, mulheres como presidentes. 5 mulheres. 5 mulheres presidentes dos estados, da OAB dos estaduais. Como que você enxerga tudo isso? Eu falo que eu não sou tão reclamona. Eu enxergo e vejo que a gente está avançando. E avançando muito. Por quê? Muita gente critica essas cotas que a OAB fez, de botar a metade da chapa com mulheres e 30% negros. Eu entendo que nós somos, como ao início aqui a Anne disse, num número maior, mas a liderança, a chapa, sempre foram os homens. Os grandes escritórios, as grandes bancas, sempre foram os homens. Então, a gente tem que falar assim, então vai ter que ter um remedinho aqui para você compreender que a gente pode ocupar esse espaço, né? Então, eu vejo que a gente está avançando e mostrando que nós, as mulheres negras, nós temos competência para ocupar este lugar. Há 11 anos atrás, quando eu peguei a minha OAB, foi muito difícil para mim, né? Porque eu era uma ou nenhuma, às vezes. Hoje, eu recebo e-mails, eu recebo directs de jovens de 15 anos e dizendo, no dia que eu fui para o Fantástico, foi a primeira vez na história que o programa levou uma advogada negra para falar de um crime que não era racial e a vítima não era preta. No outro dia, o meu e-mail, o direct, tinha uma enxurrada de meninas negras e de mulheres negras, e dizendo, Faida, não era você, era a gente lá. Você ontem mostrou para mim que eu posso ser isso. Bonito, né? Muito bonito. Por quê? E aí passa sobre o nosso outro papo. Se eu não me enxergo, eu não acredito que esse espaço é meu. Não é possível. Você me lembra uma frase que eu ouvi de uma empreendedora, muito jovem, alguns anos atrás, e aí perguntaram para ela qual foi a maior dificuldade que você teve, né, para empreender. Aí ela falou a falta de empreendedoras, né, que eu pudesse olhar, porque a gente só sonha com aquilo que a gente vê, né? Exato. Porque a gente acredita que é possível. Que é possível, Exato. então você não sonha. Então, a partir do momento que comecei eu falei assim, eu queria ser essa pessoa, e hoje eu sei que várias empreendedoras que estão vindo, né, meninas, a nova geração atrás de mim, elas olham para mim e falam, eu posso chegar lá. Exatamente isso. Então, assim, ver essas jovenzinhas me enviar não tem direct, não é o prêmio maior, né? Uma mulher negra que fala, olha, eu sou uma mulher letrada no que diz respeito à raça, obviamente, porque eu sou uma mulher negra, mas a minha expertise é em gênero. E romper essa bolha que antes era um muro para outras mulheres juristas negras é muito importante. Maravilhoso. E agora, para finalizar, uma frase de cada uma, porque já estão apertando aqui minha orelha, ó. Vai como já? Eu tô pensando, como é que pode isso, gente? Não falamos sobre nada. Gente, não acaba, não. Não Deu nem pode. tempo, né? Pode não, hein? A gente fala assim, tudo aquela pauta enorme aqui. Olha, que absurdo. Mas vamos lá, eu pensei, eu tenho uma frase da Melinda Gates que eu gosto muito, que me marcou muito quando eu li o livro O Momento de Voar. E ela fala, quando você eleva as mulheres, você eleva toda a humanidade. E isso faz parte de um trabalho que ela fez, ela rodou o mundo inteiro em comunidades, onde ela viu que o acesso à saúde, à educação e a oportunidades, em comunidades muito pequenas, muito pobres, como é que isso levou ao progresso daquela comunidade, à evolução de todas as pessoas que estavam ali. Então, quando a gente está falando aqui de diversidade e inclusão, de empoderamento feminino, a gente não está falando só, né, do impacto aqui nos negócios e no mundo do empreendedorismo. A gente está falando de um impacto global,
né, de um impacto, é muito maior, progredir globalmente e a gente elevar toda a humanidade, criar uma humanidade maior. Então, é muito maior do que o mundo dos negócios. Acho que essa é a reflexão que eu queria deixar aqui. Eu acho que eu fico com a frase de Maya Angelou, que diz que eu também sou apaixonada, que quando uma mulher se defende, se impõe, mesmo sem saber, ela defende todas as mulheres. Não é sobre mim, sobre você, sobre Anne, é sobre todas nós. Maravilhoso. E é com esse bate-papo riquíssimo que a gente encerra. Ai, que dor! Gente, que delícia, hein? Delícia! Gente, se engajem, curtam nas redes sociais, compartilhem. Compartilha esse link com quem precisa escutar, quem precisa ouvir tanto conteúdo. Às vezes, a gente não consegue, fazer o exercício de olhar para o lado e entender quem está precisando daquela fortalecida. Então, compartilha com quem você acha e vamos dar mais força para essa mulherada. Continue nos seguindo.